Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo acerta bases salariais e período de contrato com o volante Matheus Uribe. Saiba o que falta para o anúncio oficial do jogador, inclusive convocado para a seleção colombiana. Atacante desiste de deixar o rubro-negro. Vitor Pereira é o 7º pior português desde a chegada de Jorge Jesus e seu desempenho está abaixo de Paulo Souza. E Pedro é eleito rei da América. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o popular diário uruguaio El País elegeu Pedro o rei da América. A eleição, que acontece desde 1986, aponta o melhor jogador em atividade no continente, tendo atuado pelo menos por 3 meses na temporada anterior. Pedro foi eleito por jornalistas espalhados em 17 países das Américas e teve 68 votos contra 64 do Arrascaeta, que foi o segundo colocado. Apesar do lobby dos seus compatriotas, o uruguaio acabou ficando, portanto, 4 votos atrás do Pedro. A curiosidade é que alguns jogadores que se transferiram para o futebol europeu, como é o caso do Julián Álvares, o argentino, também participaram da votação. E apesar de ter participado da campanha vitoriosa da sua seleção na Copa do Mundo do Catar, ficou apenas com a 3ª colocação no pódio, com 34 votos. O 4º colocado foi Gabigol, com 13 votos. Portanto, dos apontados como os 4 melhores jogadores na temporada passada no futebol das Américas, portanto, 3 jogadores do Flamengo. O técnico Dorival Júnior foi apontado como o 2º melhor da temporada passada. Ele que conquistou a Copa Libertadores da América e também a Copa do Brasil. Acabou perdendo por motivos óbvios para Lionel Scaloni, que tirou a seleção argentina de 36 anos de fila de uma Copa do Mundo. E você, o que achou, portanto, da eleição envolvendo o atacante Pedro? Merecida? Deixe abaixo o seu comentário. E uma publicação do colunista Rafael Reis, do All Sport, trouxe um dado curioso. De 11 técnicos portugueses que vieram ao Brasil desde 2019, com a passagem avassaladora de Jorge Jesus pelo rubro-negro, o Vitor Pereira, somando-se o trabalho efetuado no ano passado pelo Corinthians e agora no Flamengo, é o 7º pior português. Isto mesmo, há 6 outros técnicos que fizeram um trabalho e tiveram um desempenho melhor que o Vitor Pereira, que já soma aí mais de um ano atuando no futebol brasileiro. A grande curiosidade é que Jorge Jesus nem é o primeiro colocado. O primeiro colocado é o atual técnico do Cuiabá, que logicamente tem aí no campeonato matogrossense o seu sarrafo, que tem mais de 90% de aproveitamento. Pasmem, Jorge Jesus, em seus 13 meses de Flamengo, teve 81% de aproveitamento. Hoje, o atual treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, que desde 2020 está no clube paulista, tem, por exemplo, 66% de aproveitamento. Paulo Souza, apesar da sua fracassada passagem pelo rubro-negro, no ano passado teve quase o mesmo desempenho do Abel Ferreira, 65% de aproveitamento. No entanto, bem mais que o Vitor Pereira, somando-se o Corinthians no ano passado, que foi eliminado na semifinal do Paulista, na Copa do Brasil, chegou a decidir a competição com o Flamengo, no Campeonato Brasileiro foi 4º colocado e caiu nas quartas de final da Libertadores para o rubro-negro, e agora, em sua malfadada passagem nesses 3 primeiros meses da temporada de 2023, tem 54,9% de aproveitamento, ou seja, 10% a menos que Paulo Souza, cuja passagem pelo Flamengo já foi bastante criticada no ano passado. Apenas outros 4 portugueses tiveram desempenho pior que o Vitor Pereira. E com menos recursos, aliás, muito menos recursos do que ele já tinha no Corinthians e, inclusive, agora que ele tem no Flamengo, em termos de investimento, folha salarial, qualificação do elenco. O Paulo Souza realmente precisa mostrar muito mais trabalho. E você concorda com esses dados e essa avaliação do Rafael Reis? Deixe abaixo
o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agradecendo demais a galera que contribui com superchat e super sticker durante as nossas lives. Você que adere ao clube de membros, apenas R$ 7,90 por mês, e você ainda pode ser todos os meses, durante uma mega live, contemplado com manto sagrado, novinho em folha. E você que nos nossos vídeos clica no coraçãozinho aqui abaixo e manda o valeu demais. A sua contribuição é importantíssima para o nosso projeto de estar sempre ao lado do Mengão em todas as viagens. Mês que vem, ó, já tem viagem para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América. Então é muito importante que você continue contribuindo, e você que puder passar a contribuir também contribua. Venha aderir ao clube de membros. Você pode ganhar uma camisa, um manto novinho do Mengão. E Marinho desistiu de vestir a camisa do Bahia. Apesar das negociações, inclusive o próprio Flamengo, que iria receber um aporte de 8 milhões de reais, compensando inclusive o investimento que foi feito no início do ano passado para tirá-lo do Santos, o Flamengo que pagou ao clube paulista 7 milhões, Flamengo que já havia liberado o Marinho para conversar diretamente com o clube que recentemente teve a sua SAF adquirida pelo Grupo City, que tem aí no Manchester City a sua franquia principal nesse mercado global. No entanto, o Bahia não conseguiu chegar a um acordo salarial. Mais do que isso, na verdade o Marinho fez uma imposição para deixar o Flamengo. Gostaria de receber do Bahia a soma de todo o salário que ainda teria a receber pelo rubro-negro até o final do seu contrato em dezembro. Algo em torno de 6 milhões de reais. Bahia, logicamente, acabou não aceitando esta situação e o jogador, portanto, vai preferir permanecer no rubro-negro. Portanto, vai querer ficar aqui no Flamengo, vai tentar convencer o técnico Vitor Pereira que ele pode ser utilizado, que ele pode ser mais útil, né, a essa equipe rubro-negra, mas fato é que até agora, desde que chegou ao clube, Marinho não justificou toda a expectativa gerada em torno de sua contratação. Inclusive a própria torcida, na época, se mobilizou para contratá-lo ao Santos, mas a verdade é que o torcedor está decepcionado com o que Marinho entregou até agora. O atleta, inclusive, foi expulso no banco de reservas no clássico com o Vasco na última segunda-feira. E você, o que acha dessa situação? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá lançado o desafio, hein? 200 mil inscritos aqui no canal. Estamos chegando! E 35 mil no canal Flatamar, do meu amigo Gil Tamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina você, literalmente vestido ou vestida dos pés e cabeça do Flamengo. Então inscreva-se, ajuda muito para que os nossos canais continuem crescendo e realizemos um trabalho de cada vez mais qualidade. E o Flamengo, segundo matéria publicada no Globoesporte.com, acertou as bases salariais e o período de contrato com o Matheus Uribe, o volante colombiano, que no final deste mês completa 32 anos e, portanto, ele que tem vínculo com o Futebol Clube do Porto até junho deste ano, não chegou a um acordo para a renovação de contrato e já não descartava deixar, portanto, o Porto. Apesar de haver interesse de clubes do México, da própria Europa, do mundo árabe e também da China, ele acabou optando, portanto, pelo Flamengo. Já está tudo acertado entre o clube e o jogador. Apenas pendências pessoais, como, por exemplo, agora conversar com a família, até porque ele precisa, né, vir com toda a família para o continente sul-americano. Novamente, ele que, apesar de colombiano, começou no futebol argentino, depois foi para a Colômbia atuar por vários clubes, entre os quais o Atlético Nacional, depois atuou pelo América do México, antes de ser contratado pelo Porto. Inclusive, ele é hoje titular absoluto do clube português. Atuou, inclusive, a maior parte do tempo no empate em 0-0 que acabou eliminando o Porto na UEFA Champions League para a Inter de Milão, que havia vencido em casa o primeiro jogo por 1-0. Inclusive, ele saiu cuspindo marimbondo quando ele foi substituído, já caminhando para o final da partida pelo Sérgio Conceição. A situação, portanto, a própria eliminação do Porto acabou facilitando esse desejo do Uribe de acertar com o Flamengo. O ok foi dado e, logicamente, agora também o jogador precisa convencer o Porto a liberá-lo de imediato. O Uribe, que, portanto, tem aí mais 3 meses de contrato, e o grande argumento, o principal argumento,
é de que, sendo liberado agora, o Porto vai economizar algo em torno de 500 mil euros em salário, aliviando a sua folha mensal. O Uribe, que deve receber algo em torno de 1.100.000 reais pelo Flamengo, portanto, em cerca de 3 anos de contrato, assinando pelo rubro-negro. O próprio jogador demonstrou estar entusiasmado em abraçar este projeto com o Flamengo. O Flamengo que procura um substituto para o João Gomes, que em janeiro foi negociado ao Wolverhampton da Inglaterra, por 18 milhões e 700 mil euros, que podem ultrapassar a casa dos 20 milhões de euros, caso metas sejam cumpridas previstas na transferência do atleta. Portanto, aí, Matheus Uribe, que inclusive foi convocado para os 2 amistosos que serão realizados nas próximas datas FIFA pela seleção colombiana, o atleta, portanto, chegando ao Flamengo, e a gente torce, para que ele tenha sorte aí com o rubro-negro. Lógico, pode ter uma reviravolta. Aí não tem ainda um pré-contrato assinado, vamos dizer assim, que é o que pode acontecer atualmente. A gente lembra que ele ainda tem contrato em vigor, E vamos aguardar, portanto, o desenrolar dos acontecimentos. Mas, e você? Aprova a contratação de Matheus Uribe? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!